Olá, meus amigos do Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. Como é que vocês estão? Chegando com aquele joinha para dar aquela energia positiva. Estou eu aqui hoje com a Fabiana, né? O pessoal aí pedindo muito. Pô, Marcelão, fala pra Fabiana aparecer um pouquinho aí no vídeo para dar um alô pra galera, né? Pra gente poder ver ela. Uma pessoa tão simpática. E você sempre fala aí que ela está sempre do seu lado, fazendo os bichinhos, os amigurumis dela. Hoje eu falei pra ela, pô, Fabiana, hoje você vai dar uma pausinha por livre e espontânea pressão. Aí eu falei, hoje você vai gravar comigo, não é um vídeo longo, extenso, né? Até falei, pega os seus bichinhos aí pra mostrar pro pessoal, porque tem pessoas que ficam curiosas, né? Querendo saber como é que é os bichinhos. Aí hoje ela terminou uns 3 bichinhos aqui. Falei, pô, mostra esses aí também, né? Às vezes o pessoal não conhece o seu trabalho, né? Aí ela fez os bichinhos, cadê os bichinhos? Mostra para os nossos amigos. Primeiramente, oi pessoal, tudo bom? Tudo bem? Demorei para aparecer, né? Mas estou aqui hoje, participando. Essa aqui é a girafinha que eu fiz, uma girafinha de amigurumi, é toda em crochê, bonitinha, né? Tem Vira a as girafa. costinhas para eles assim, ó. Ó, tudo detalhadozinho. Isso aqui é o trabalho que a Fabiana, às vezes ela não aparece nos vídeos tanto assim, mas é porque ela tá aqui do lado aqui, trabalhando igual uma doida, fazendo os bichinhos dela para ela fazer as vendinhas dela. Isso. Qual que é o outro? Esses são os meus amados, maravilhosos, né? Os meus greyzinhos ou os colups, né? Que a gente faço ele branco, faço ele cinza, de todas as cores. Eu amo fazer. E aí, pessoal? Esse dedinho dele. Beleza? O dedinho. Ficou bem E qual que é o outro? Esse aqui já é os dragão. Esse já é o dragão vermelho. É o dragãozinho. Com todos os seus detalhes. Abre a boquinha aqui. E aí, galera, beleza? Aí tem a asinha atrás, ó. Esse é mais trabalhoso. Dá mais trabalho, né? Sim, aqui a asinha dele. Ah, olha só o dragão, ó. Ó, dragão. Com a boca aqui. É isso aí, meus amigos. Esse aqui é o trabalho dela. Tem as asas, o trabalho que ela fica aqui do meu lado aqui, correndo para poder fazer os bichinhos dela. E isso aqui é o dragão vermelho. Isso aqui são as minhas paixões. Então tem os bichinhos dela aqui, né? Olá, galera! Para com isso. Mas, pessoal, é um prazer, uma enorme satisfação falar para todos vocês, né? Queremos agradecer a atenção de você, onde quer que você se encontre, em qualquer lugar do mundo. Seja muito bem-vindo ao Chamados a Despertar. Quero agradecer também, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições aí pra gente. Muito obrigado. Eu sempre digo para vocês, jamais deixarei de agradecer. Então agradeço tanto a audiência quanto as ajudas, né, Fabiana? Com certeza. Faz muita diferença. Nossa. Muito obrigado, eu, da Fabiana e de nossos filhos, tá bom? Mas, pessoal, vamos voltando aí com a série de relatos. Pessoal, tive um pequeno probleminha com aquele outro e-mail do relato, não é? Nossa, complicado. Os e-mails estavam desaparecendo. Então eu ia buscar os e-mails dos relatos e estava sumindo tudo. Então eu criei uma nova conta, tirei do Gmail e criei essa conta no Outlook. Então essa conta no Outlook, você vai mandar seus relatos para lá. Porque estava, conforme ia passando os dias, os e-mails iam desaparecendo. Então eu quero pedir assim encarecidamente a vocês, meus amigos, que você que já mandou e não foi lido o seu relato, ele não apareceu em nenhum vídeo de relato, peço a você, não custa nada, vai lá, reenvia para esse novo endereço, dá lá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e manda para esse novo endereço para gente poder conhecer o seu relato, a gente debater e aprender com vocês também, e uns aos outros, e mostrar para as outras pessoas, sempre salientando que seus relatos
Sua identidade jamais vai ser divulgada, sua privacidade vai ser guardada em primeiro lugar e nós não respondemos e-mails. Se você receber algum e-mail do Marcelo Marins ou da Fabiana ou de Chamados a Despertar, é falso. Mesmo que o endereço seja até igual, tem como sim clonar, tem como copiar, tem como bular e-mail. Isso aí já está comprovado. Então, pessoas que não têm uma luz interior podem fazer isso. Então, se você receber algum e-mail meu, da Fabiana ou do Chamados a Despertar, saiba, não somos nós. São e-mails falsos. Nós não responderemos a você. Nós leremos o seu relato no vídeo e nós iremos debater o seu relato, tá bom? Muito obrigado e vamos ao que interessa, pessoal. Eu vou colocar um relato para vocês que eu fiz uma ediçãozinha aí no áudio e depois eu e a Fabiana a gente volta para comentar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Olá, Marcelo. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer pelo seu trabalho. Estou aprendendo muito com os vídeos. Para algumas pessoas, parece que as informações trazidas os incomoda, como você mesmo diz. Mas para mim, essas mensagens me trazem até um certo conforto, pois muito do que você nos relata, eu já havia me identificado com determinadas informações. Mas ainda tinha certas dúvidas e questionamentos que a cada novo vídeo tem feito eu refletir mais e mais e aprender. Eu gostaria de relatar uma experiência no astral, na qual eu passei no final de 2015. Eu fiquei muito impressionado com a experiência e não tinha ninguém confiável com quem conversar sobre o ocorrido, pois até mesmo não sabia se eu poderia estar comentando com alguém. Na época eu estava frequentando um espaço que aborda o mesmo tema de 1 a 2 vezes por mês. Em uma dessas visitas resolvi relatar essa experiência ao responsável pelo espaço em busca de informações para eu tentar compreender melhor o que havia me ocorrido com esses seres. Porém eu fui interrompido por uma pessoa e não pude concluir o relato ao responsável pelo espaço e guardei essa experiência para mim. Agora com um canal Chamados a Despertar, sinto confiança na sua pessoa para apenas contar uma experiência que para mim foi uma novidade. Pois bem, vou tentar relatar de forma mais breve possível. Certas noites, havia sonhado diversas vezes com uma nave sobrevoando os céus. E cada noite essa nave sobrevoava cada vez mais perto do solo. Ou seja, a cada sonho ela se mostrava mais próxima, até que uma vez a vi voando ao lado da minha casa. Após esse sonho, acordei com a sensação dos chakras desalinhados ou mexidos, principalmente o chakra do estômago. Os sonhos se cessaram por cerca de umas 2 semanas. Porém, após essas 2 semanas eu despertei, tomei consciência no astral e quando me dei conta, eu estava dentro de uma nave, sentado. Olhei para os lados, parecia ter outras pessoas comigo, porém não pude identificá-las. Ao tentar observar onde eu estava, percebi que no interior da nave havia sim um piso, porém ao olhar para fora ela era translúcida, ou seja, conseguia enxergar tudo ao lado de fora e parecia estar voando em meio à natureza com elementos vegetais e paredes rochosas. Ao olhar para frente novamente pude ver 4 seres, sendo 2 deles sentados numa espécie de cabine de comando, e ao vê-los eu não cheguei a me assustar ou sentir medo, mas fiquei impressionado com a imagem e me levantei. Ao me levantar, um desses seres veio até mim. Era uma presença feminina e eu pude perceber alguns de seus detalhes. Esse ser era de cor azul, um azul semelhante ao azul de Krishna, pintado nas ilustrações indianas. Ela tinha olhos amendoados, um pouco maior que os dos humanos, e a íris também era maior se comparado ao terráqueo. Ela tinha cabelo diferente dos outros que estavam na cabine. Esses eram carecas, porém apresentando as mesmas características dela, e haviam vestes, uma espécie de macacão, porém era um pouco largo, principalmente nas extremidades. Os seres tinham praticamente a mesma altura que eu. Tenho 1,76 m. Eu estava plasmado igual ao meu corpo físico.
Ela não sorriu, não falou comigo verbalmente, ela apenas se aproximou e estendeu sua mão para minha testa na altura do meu terceiro olho. E ao fazer isso, ela me passou uma sensação de tranquilidade e uma descarga energética tremenda que minha visão começou a falhar. Após isso, percebi a nave estremecer como se fosse uma turbulência e percebi até faíscas no lado externo, como se estivesse raspando a lateral da nave em algum elemento rochoso. Em seguida, acordei na minha cama com o corpo físico inteiro, sentindo a mesma sensação da descarga energética que aquele ser havia me passado ao estender a mão sobre minha cabeça, que perdurou por quase 24 horas. Guardei essa experiência para mim durante esse tempo. Foi uma experiência na qual eu gostei muito, principalmente de ter sentido aquela energia na qual me passaram. Após o início dos Chamados a Despertar, o canal Chamados a Despertar, senti vontade de relatar isso pela confiança que você nos passa através das mensagens dos seus vídeos. Após os vídeos sobre origem cósmica, me fez pensar novamente sobre esse ocorrido e até cheguei a pensar se esses seres fazem parte da minha origem e qual foi o intuito deles ao me puxar para a nave no astral. Gostaria de saber, caso você tenha alguma informação sobre naves serem translúcidas no seu interior ao olhar para fora. Esse fato, fiquei muito curioso para saber de mais detalhes, assim como quem poderia ser esses seres. Gratidão mais uma vez pelo trabalho e pela disponibilidade de seu tempo em ler e responder nossas dúvidas e relatos. Um abraço de seu amigo de São Paulo, do interior de São Paulo, Campinas. Bom, pessoal, voltamos aqui. Interessante esse relato, né? Eu é que sou muito grato a todos vocês por terem confiança em relatar as suas experiências paranormais, as suas experiências que vocês todos têm e passam pra gente aqui, e a gente é como uma família, né? A gente procura entender uns aos outros e aprender uns com os outros. Fabiano ouviu aqui comigo também um relato bem interessante e assim, é uma coisa muito interessante, né? Quando as pessoas começam a ter contato com seres sempre no astral. Quem não já sonhou com naves espaciais, naves extraterrestres, que viram naves extraterrestres, que estavam perto, que entraram em naves? Você já sonhou? Já, muitas Você vezes. já teve muitos sonhos, não é verdade? Já. E o que acontece? Quando você sonha com alienígenas e naves extraterrestres, em muitas situações, muito mesmo, isso são lembranças de projeções astrais inconscientes na qual você teve no astral. É lógico que tem pessoas que têm muita autossugestão, tem pessoas que, né, você vai assistir um filme do espaço, e o filme do espaço é algo sensacional, você fica maravilhado, você fica ali totalmente entretido, aí você vai dormir, você vai acabar sonhando com coisas parecidas no gênero do filme que você viu, porque aquilo ali vai mexer com o seu, né, com o seu espírito, o seu interior. Mas tem pessoas que do nada não assistem filmes. Marcelo, eu não gosto nem de assistir, eu sou muito na minha, eu sou religioso, aí eu sou uma pessoa muito cética e eu vivo sonhando que eu estou em naves espaciais, ou eu estou encontrando extraterrestres, ou eu estou avistando naves próximo à minha casa, próximo aos lugares onde eu estou no momento, e essas naves me chamam muita atenção. A probabilidade disso ser memórias de projeções astrais é gigantesca, né? Ou às vezes uma abdução, a pessoa pode ter sido abduzida e pode de uma certa forma ter acontecido coisas durante a abdução, e no momento de entregar a pessoa, o que eles fazem? Eles tentam retirar ou remover as memórias, mas o nosso espírito, né, o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, eles acabam por, em alguns casos, regenerar memórias. Então o ET vai lá, ele tira a memória, aí de repente o nosso espírito com o corpo na união começa a regenerar memórias e pessoas começam a lembrar. Então olha só o quão vastos são as possibilidades.
para as pessoas perceberem. No seu caso, você começou a avistar, né, uma nave que nos céus, e de repente ela começou, de uma certa forma, a ficar mais próxima. Começou no outro sonho, já estava mais perto, no outro mais perto, e quando você se viu, você já era dentro de uma nave espacial. Então, assim, um contato sutil, um contato que estava ali fazendo com você. E o interessante, igual você, né? Quantas pessoas, por que eu dou tanto valor na série Relatos? Quantas pessoas passam por experiências, mas elas ficam ali presas, elas querem desabafar, elas querem conversar, elas querem comentar com as pessoas, mas não tem com quem falar. Ou às vezes acha que é só com elas, né? Ficam confusas por estar passando aquela situação e não saber de outras pessoas, né? E saber que isso é tão comum e que não estamos sozinhos, que outras pessoas também passam pelas mesmas experiências e dilemas pelas quais nós nos encontramos em muitas vezes em nossas vidas, não é verdade, Fabiana? Verdade, eu adoro ouvir relatos, eu gosto muito. E o que acontece? No seu caso, você se viu numa nave e você teve uma experiência, até você me perguntou sobre a nave ser translúcida. Translúcida é uma nave transparente, igual você no caso, via o piso, mas as paredes eram como se fossem invisíveis, né? Você se sentia como se estivesse ou no espaço, ou você vendo tudo ao redor. A maioria das naves extraterrestres, muitas pessoas relatam com experiências com Grace, muitas pessoas relatam com experiências com outras diversas raças alienígenas, e muitas pessoas relatam mais ou menos isso, que elas estavam em naves translúcidas, naves que ficavam transparentes. No seu caso, você conseguia perceber e ver o piso, mas já teve pessoas que a nave inteira ficou transparente, como se ela estivesse flutuando no espaço. Então, assim, a pessoa estava ali firme no solo, no piso, mas a nave ficou toda transparente. É uma tecnologia, algo muito à frente da humanidade terrestre manipulada e controlada por seres alienígenas que jamais vão permitir esse tipo de tecnologia, acesso a essas tecnologias. Verdade. Entendeu? E pra mim, porque eu tenho que ter a opinião da Fabiana, pra mim, você teve contatos com a sua civilização cósmica. O que você pensa, Fabiana? Eu também penso assim, né? Que foi um contato com a sua civilização. Porque chegaram de forma sutil, de forma mais calma. De repente você se viu na nave, viu outros. Eles interagiram com você, igual no caso deste ser, né? Que você, de uma certa forma, a energia, a experiência foi tão forte que, de uma certa forma, mexeu com todos os seus chakras do seu corpo. Tamanha era a força energética que você mesmo relata que durou por 24 horas. Então, olha a força. E uma coisa também, o que você acha que isso poderia ser lembranças, talvez, de alguma experiência que ele teve com esses seres, ou experiências vividas no astral? Dá uma impressão, conforme, na hora que vai passando a narrativa dele, né, que pode ser uma lembrança de algum momento que ele veio a passar por isso. Passar por aquilo. Em algum tempo muito distante. E ele teve uma lembrança daquele momento. E poderia ser a lembrança você sendo daquela forma. É como se fosse uma memória resgatada. Eu também senti essa impressão. Como também pode ser no caso, pela nave estar se aproximando, eles estarem entrando em contato, em muitos casos, pode ter acontecido deles nem terem entrado em contato com você, mas de uma certa forma, por algum tipo de frequência, sinal, energia enviada da nave até o teu corpo, fazendo uma comunicação, e isso começou a despertar em você lembranças passadas da sua vida junto com essa civilização,
que para mim é a sua civilização. Sim, com certeza. Existe essa possibilidade. Então, existe uma possibilidade deles não terem feito contato com você agora, mas de forma sutil, você vendo essa nave se aproximando e eles ali interagindo de forma energética com você. E isso arremeteu a lembranças de outras vidas. Como também pode acontecer de você ter passado algumas experiências astrais com esses seres que particularmente para mim são a sua civilização. E para você, Fabiana? Tudo parece, assim, dá um parecer que realmente é a família dele, né? Que é a família dele. Sim. Então, assim, é o que eu percebo. Para vocês verem aí o quão tudo é maravilhoso, que as nossas civilizações cósmicas, nossas famílias estão nos procurando. Eles estão nos procurando de não, tipo assim, não sei onde eles estão. Naquele procurar de eu sei onde você está e eu vou tentar entrar em comunicação com você. Eu vou tentar de forma sutil e de maneira diferente me contatar com você, falar com vocês. Porque vocês todos são filhos de civilizações maravilhosas do universo. Então, pessoal, esse relato é um relato curto, mas é um relato muito legal. Muito bom. Muitas pessoas vão se identificar, Nossa, né? Porque muitas passam por isso. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Gostado do relato, da presença da Fabiana aqui com a gente, né? Mais vezes ela vai voltar. E se você gostou, deixa aquele joinha no vídeo e contem sempre com a gente. Quer falar alguma coisa em particular com eles? Eu quero agradecer do fundo do nosso coração. Muita gratidão a todos vocês. Nós temos um carinho imenso por todo mundo, principalmente pelas pessoas que estão sempre meditando para a gente, sempre fazendo muita prece. No Messenger eu recebo muitas mensagens do pessoal falando que está meditando, que está mandando energias boas. Eu sou muito grata, eu e o Marcelo e os meus filhos, tá bom, pessoal? Um beijo. Beijo para vocês e até uma próxima. Pessoal, muito obrigado pela atenção. É uma honra poder servir vocês e conte sempre com a gente. Tchau, tchau. Fiquem todos em paz. Beijo. Um beijão para todos. Tchau. Tchau.